Ok? Então, vai aparecer aí para vocês ó, revisão para segunda avaliação, não é? Vocês estão conseguindo ver? Estou vendo. Maravilha. Então, a gente vai começar a revisão estudando um problema até parecido com a prática que a gente resolveu, que é de conservação de energia. Então, nesse problema, um carrinho, né, que estava aqui numa posição inicial, ele tem um certo trajeto. E aqui é conhecido a massa desse carrinho, 1.500 quilos. E ele fala o seguinte, ó, ele parte do repouso, numa certa posição inicial aqui, ele estava numa altura de 23 metros, acima da base desse laço, que é onde ele fica de ponta cabeça. Esse laço aqui, se a gente olhar ele de frente, ele tem um certo diâmetro, né? Então aqui está a medida, 15 metros. Está dizendo que o atrito é desprezível, né? Então, diferente de um problema de laboratório, nesse caso aqui, a energia se conserva, não há perdas, tá? Isso que está escrito aqui, não há perdas de energia. A gente tem que determinar a força exercida pelos trilhos no carrinho, esse é o objetivo. Quando ele está lá no topo, lá querendo cair, né? Será que ele cai? Será que não cai? Isso a gente vai calcular. Então, a gente já resolveu esse problema. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês, me interrompam se vocês tiverem alguma dificuldade aí na interpretação. Então, o carrinho estava numa posição inicial, foi para uma posição final. Então, uma coisa importante, conceitual, né, é que o caminho que o carrinho faz não importa. Só importa o ponto inicial e o ponto final para o estudo de conservação de energia. Ou seja, a energia em qualquer ponto do carrinho é a mesma, né? De tal forma que, vejam, quando ele está no ponto B, vocês acham que quando o carrinho está no ponto B é o local que ele tem a máxima velocidade nesse trajeto, ilustrado na figura aqui? Vocês acham que o ponto B é onde tem a velocidade máxima? Não, eu acho que sim, viu, professor, porque é pela velocidade que ele vai descer, né? Que chega nessa parte, ele tem que ter velocidade, porque senão ele cai, né? Sim, isso com certeza. Se ele não tiver velocidade, ele cai, né? Não seria nada bom, né? Mas, apesar dele ter que ter velocidade nesse ponto B, a velocidade nesse ponto B não é a máxima, né, do trajeto todo. Por que que eu tenho certeza disso, né? Porque veja no ponto A, é onde ele tem só energia potencial. Essa energia potencial, ela é toda transformada em energia cinética desse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o nosso zero do referencial. Então, esse ponto aqui, ó, vamos chamar de C, é onde a velocidade é máxima. E aí, o que acontece? Ele ganha posição de novo, ele sobe de novo. Mesmo que ele esteja de ponta cabeça, o que importa para a gente, né, é essa cota de altura aqui, né? É essa que determina a energia potencial. Então, como esse ponto B ele tem energia potencial e no ponto C não, o ponto C é onde a velocidade é máxima. A velocidade do ponto B é menor do que da C. Tá? Mas eu nem preciso saber essa velocidade do ponto C. Eu estou comentando a velocidade máxima para que vocês entendam. Mas nesse problema aqui, eu não preciso saber disso, né? Eu preciso saber qual é a velocidade no ponto B. Porque, sabendo essa velocidade no ponto B, eu sei se o carrinho cai ou não. Então, vamos determinar essa velocidade no ponto B. Vamos calcular isso. Como que a gente calcula isso? Então, partindo do princípio que há conservação de energia. E a conservação porque eu não tenho atrito. Então, se há conservação de energia, a energia no ponto A é igual à energia do ponto B. Mas qual é a energia do ponto A?
Ora, já que a velocidade no ponto A é zero, ele só tem energia potencial. Então, no ponto A energia é mgh, que é energia potencial. E no ponto B? No ponto B ele tem posição. Então, ele também tem energia potencial. Tem essa cota aqui, né? Então, tem energia potencial, mas também tem energia cinética, né? Que é a velocidade. Então, como ele tem energia cinética é mv² sobre 2, a equação. E energia potencial é mg com h aqui, que eu troquei pela letra D. Quem que é a letra D? É o diâmetro, né? Que justamente é o valor de altura, né? Notem que eu estou partindo que isso aqui é o nosso referencial de altura zero. Ora, veja que a massa está multiplicando todos os termos aqui, né, da equação. Como a massa está multiplicando todos os termos da equação, eu posso cortar ela, tirar fora. Mas eu conheço a massa. Eu conheço. Se você pôr o valor da massa ou tirar fora, como eu estou fazendo, dá o mesmo resultado. Então é mais fácil tirar. Tirando ele, fica só GH. Como eu quero saber a velocidade, eu vou pegar esse termo que está aqui e passar para o outro lado. Como ela está somando, passa para o outro lado subtraindo, que é o inverso. Então fica GH menos GD, igual a velocidade ao quadrado sobre 2. E aí esse 2 aqui está dividindo por 2. Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, o 2 fica 2 vezes GH menos GD. Só que o G eu vou colocar em evidência porque está multiplicando os dois termos. Então fica 2G, entre parênteses, H menos D. E como está ao quadrado, eu posso passar para o outro lado, eu passo para o outro lado tirando a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2 vezes GH menos D é o valor da minha velocidade, que eu quero saber. Tá? Então, tive dificuldade aí nessa operação matemática. Se vocês têm dificuldade na operação matemática, uma coisa que vocês podem fazer é colocar o valor, colocar os números, né? Tudo isso aqui é número para a gente, ó. O G é número, o H é número, tudo é número, menos a velocidade. Então, tem alguma dificuldade aqui nas operações matemáticas, já substitui todos os números aqui, a dificuldade diminui, né? Para fazer por partes, tá? Bem, eu só coloquei os números aqui depois no final, então ficou assim, raiz quadrada de 2 vezes o G, que é 9,81, o H, que é 23, e o D, que é 15. Raiz quadrada disso aqui tudo, só fazendo na calculadora, deu 12,5. Então, essa é a velocidade em B. Tá? Mas ele tem uma velocidade, mas significa que ele vai cair ou não? Né? Que eu quero saber se ele vai cair ou não. Eu quero saber a velocidade em V. Mas eu preciso saber a velocidade para saber a força. Como que eu transformo a velocidade em força? Vejam só, a gente já estudou isso daí. Lembrando como a gente tratava o movimento circular. Onde está o círculo? Está vendo o redondo aqui? Ó? Voldenor, você está aí? Não está mais aí. Aí, ó. Olha o redondo aqui. Deixa eu ver quem que está aí. Ô, Bruno, tudo bem? Tudo? Opa! E aí? Está acompanhando aí a revisão da prova e tal? Tá tranquilo? Opa, tudo certo. Que bom. Deixa eu fazer uma pergunta importante para você. Você está vendo o redondo aqui ou não? Sim, tá certinho. Você acabou de fazer o risco aí. Isso. Aí, ó. O Bruno entende tudo redondo. Ele sabe que quando tem um redondo assim, existe o quê? A aceleração centrípeta, não é mesmo, Bruno?
tem aceleração centrípeta. Então, toda vez que você estiver se deslocando uma trajetória circular, e aqui tem um redondo, tem um circular, tem a tal da aceleração centrípeta. E lembrando dessa aceleração, é que a gente calcula a força, né? Então, quais são as forças que atuam sobre o carrinho quando ele está nessa posição aqui, que é no carrinho, né? Primeira coisa é o peso, empurrando ele para baixo, ou fazer ele cair. Outra coisa que atua sobre o carrinho, né, é a normal, que é a reação do trilho, né? Então, por quê? Se o carrinho empurra o trilho empurra o carrinho com uma normal, né? O que acontece? Se essa normal for zero, o carrinho cai, porque aí o peso empurra para baixo. Essa é a ideia. Então, a força exercida pelos trilhos no carrinho é o cálculo que a gente precisa saber para saber se o carrinho cai ou não. Tá? Então, se a normal for um valor razoável aqui, significa que o carrinho está preso no trilho, né? E é isso que a gente vai fazer. Mas tem só a força-peso e a força normal? Só a força-peso e a força normal atuando no carrinho, só que o carrinho está numa trajetória circular. O que isso muda, né? Muda que a somatória das forças numa trajetória circular é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, essa aqui é a equação que vem de um movimento circular. Quem são as forças que estão atuando no nosso carrinho? É o peso, está para baixo, e a normal está para baixo. Então, os dois estão se somando. Peso mais normal é igual a massa do carrinho vezes a aceleração centrípeta, que a gente sabe que é V ao quadrado sobre o raio. Professor? Pode perguntar. A gravidade não influencia nessa... Sim, influencia, né? O peso depende da gravidade. Então, a força-peso vem da gravidade. Tem o G aqui, a aceleração da gravidade. Ok? Então, vamos lá. Então, a aceleração da gravidade está no peso. Então, vamos lá. Então, o peso mais normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Como eu quero saber a normal, que é a força dos trilhos, né? Eu vou passar o peso para o outro lado, né? Tá somando aqui, passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica normal igual a mv quadrado sobre R, menos a força-peso, que aí apareceu a gravidade, que é mg. Então, aqui apareceu a gravidade. Então a normal é massa v quadrado sobre R menos massa mg. Então, a massa tem aqui, você pode colocar em evidência, né? Fica só v quadrado sobre R menos g. E agora, vamos colocar os números aqui, né? A massa eu já conheço, 1.500 quilos. Aqui, a velocidade eu já calculei lá no slide anterior, a gente calculou a velocidade, deu 12,5 ao quadrado. O raio, né? O raio tem que tomar cuidado, né? Porque o diâmetro é 15, então o raio é metade do diâmetro, né? Então o raio é igual a 15 sobre 2, que dá 7,5. 7,5, tá? Então, o raio 7,5, então dividido pelo raio, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, menos a tal da gravidade, 9,81. Bom. E aí? Faz essa conta na calculadora, dá que a normal não é zero, bem pelo contrário. Ela deu 16.000 newtons, né? A gente costuma, na engenharia, né, usar unidades práticas, né? Então, se você pegar essa medida aqui e dividir por 10, que dá 1,600, né? A gente usa a unidade KGF, né? Então, 1.600 quilos, né? Parece bastante, né? É 1,5 toneladas, mais de 1,5 toneladas de força, né?
que o carrinho faz sobre o trilho. Então, o carrinho está firme lá no trilho, bem diferente de cair, né? Muito bom. E com isso, a gente resolveu o nosso problema. Dúvidas aí, pessoal? A gente já tinha. Está melhor do que a primeira prova, professor. Desculpa, cortou. Eu não entendi, pessoal. Essa prova está mais light do que a primeira. Ah, sim. Assim. É que, na verdade, vocês estão, assim, mais à vontade, né, com esse assunto, né? Mas, assim, ela está mais curta, isso sim. Mas mais light, não. Que a ideia é porque que aquela vocês mesa não... de sinuca lá vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Mas vamos lá. Outro problema, tá? Então, nós estamos no segundo problema aqui, problema 2. Eu tenho um veículo, esse veículo aqui, ele está se deslocando com uma certa velocidade. Em um certo momento, né, é acionado os freios do veículo. Aí, quando aciona os freios, as rodas patinam. Então, trava a roda, não tem mais rotação na roda. Eu piso firme no freio, né? Trava a roda. E o carro desloca com as rodas travadas. Então, quem segura o carro é o atrito, né, entre o pneu e o solo. Então, aparece aqui a força de atrito segurando o veículo e fazendo com que a velocidade dele caia até parar, que é a velocidade zero. Tá? A questão aqui é saber qual é o trabalho da força de atrito do sistema de frenagem, né? Lembrando que o trabalho, conceito de trabalho e energia é o mesmo, né? Então, qual a energia do sistema de frenagem? É isso que eu tenho que calcular nesse problema. Bem, para saber a energia do sistema de frenagem, eu vou usar a equação do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Ora, eu preciso conhecer a força, nesse caso é a força de atrito, e o deslocamento, que é quanto espaço, né, esse carro vai se deslocar até parar. Então, essas duas informações eu preciso ter para calcular a energia. Bem, vamos primeiramente notar, né, que a gente tem um gráfico aqui, ó, da velocidade no tempo. Então, a gente vê que o veículo vinha numa certa velocidade, que é 10 metros por segundo, que é em torno de 40 km por hora, né? No instante 8 segundos, o que acontece? Eu aciono o freio, né? Tanto que só nesse instante, né, apenas nesse instante aqui, é que a velocidade começa a diminuir, no instante 8 segundos. Então, daqui para frente, atua o freio, tá? E o freio faz com que a velocidade reduza de 10 a 0, aqui é 0, até o tempo 10 segundos. Então, o que eu consigo fazer aqui? É calcular a desaceleração. Quanto rápido a velocidade diminuiu? Isso é a desaceleração, né? Então, a aceleração, né, a desaceleração, que é a aceleração ao contrário, né, é a aceleração média, é o delta da velocidade pelo delta do tempo. O delta da velocidade é 10 menos 0, que é 10. O delta do tempo é o 10 menos o 8. Esse aqui, ó, é o tempo que ele levou para frear, né? Apenas esse intervalo aqui, né? 10 menos 8, 2 segundos. Então, 2 segundos é o tempo. Então, 10 dividido por 2 dá
5. 5 metros por segundo quadrado é a aceleração, ou desaceleração. Tá. Mas aí a gente olha para o diagrama de forças aqui do veículo, né? Quais são as forças que atuam no veículo? A força de atrito, é a que faz o veículo parar, também, né, obviamente, o peso e a normal, que é a reação do peso. Então, na hora que a gente olha o equilíbrio no eixo Y, tem equilíbrio? Tem. O carro não está saindo voando, né, nem tá entrando para baixo do solo. Então, não tem deslocamento em Y, então está em equilíbrio. Então, eu posso afirmar que o peso e a normal são iguais. Se eles fossem diferentes, o carro ia ou para cima ou para baixo, né? Então, peso igual a normal vem do equilíbrio no Y, né? E no X tem equilíbrio? Não tem equilíbrio, tem deslocamento. Então, no X, a somatória de forças é massa vezes aceleração. Quais são as forças em X? É só a força normal, a força de atrito. Ô, João, Pode perguntar. desculpa interromper. É o seguinte, minha internet está muito ruim. Eu não estou nem quase ouvindo você falar, e fica cortando toda hora. Essa aula vai ser postada? Vai. Daqui a poucos minutos, quando a gente terminar a aula, já vai estar lá no AVA e no YouTube. Aí você assiste pelo YouTube, eu acho que aí você não tem interrupção. Tá bem? Combinado? Bem, Tá bom, então. tá. Eu vou assistir ela depois pelo YouTube, tá bom? Tá bom. Ô, professor, Sim. minha prova não está aparecendo lá no AVA. Tá, eu posso mandar lá. Eu não estou ouvindo você falar. Beleza. Não, é sobre a prova, né? Se você tiver dificuldade para acessar a prova, eu mando para você também. Tudo bem, por favor. Eu agradeço, João. Sem problema. Muito obrigado. Tá. Então vamos lá. Então eu estava dizendo para vocês. Manda que ela no X, celular para mim. Obrigado, João. de nada, até mais. Uma boa noite. Boa noite. Olhando o eixo X, né, a gente tem que a somatória de forças é a própria força de atrito. E não há equilíbrio, né? Então a somatória de forças é massa vezes aceleração. Então a força de atrito é massa vezes aceleração. A massa desse veículo é conhecida, é 1.200 quilos. E a aceleração a gente acabou de calcular, 5. Então a gente consegue determinar assim a força de atrito. Então deu 6.000 newtons a força de atrito. Ora, eu já tenho a força. Eu falei para vocês que para calcular a energia de frenagem, eu precisava da força e do deslocamento. Então vamos atrás do deslocamento, né? Quanto que o carro desloca até parar. Bem, para saber o deslocamento, a gente usa as equações de movimento, nesse caso, o movimento uniformemente variável, que é essa equação aqui, né? O deslocamento final é igual ao inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Ora, vou falar que o deslocamento inicial referencialmente é 0. Então, esse aqui é o meu 0, não quero saber o final, esse aqui é o S, que é até onde parar. Então, esse cara é 0. A velocidade inicial não é 0, era 10. Era 10 e depois parou. Então, a velocidade inicial é 10. O tempo até parar, o tempo eu conheço, esse tempo aqui, 10 menos 8, que é 2. A aceleração eu conheço, 5, e o tempo é 2. Então fica que o espaço é igual a 0, 10 vezes tempo, que é 2, né? 10 vezes 2, menos aqui vem porque é uma desaceleração, então a aceleração tem sinal negativo. Então, aceleração dividido por 2
vezes o tempo ao quadrado, o tempo é 2. Põe isso aqui na calculadora, você vê que se deslocou 10 metros até parar. Olha, então agora fica muito fácil. Eu tenho a força, tenho o deslocamento, eu consigo calcular a energia. Vamos lá. Então a força a gente já calculou, 6.000 newtons. Deslocamento já calculamos, 10 metros. Então 6.000 vezes 10 dá 60.000, ou 60 kJ. Joule é a unidade de energia ou trabalho. Quilo aqui é porque eu converti para quilo, tirando 1.000 e colocando K. Esse era o nosso objetivo, calcular o trabalho. Aqui é só uma lembrança, né, que esse trabalho também podia ser calculado pela área da figura. Como a força é constante, né, a figura de força por deslocamento é um retângulo. Né? Então, dá os 6.000 vezes o 10, que é a conta que a gente já fez. Né? Então, se a força variasse, né, ao longo do deslocamento, a gente teria que fazer um cálculo mais aprimorado, dependendo da maneira que ela variar, até usando integral. Mas não é o nosso caso aqui, a gente faz essa continha de multiplicação simples mesmo. Tá bem? E ficamos aqui, pessoal, por aqui. Agora eu pergunto sobre as dúvidas que vocês tiverem. Se não tiver dúvida, ficamos por aqui. Essa aula a gente já teve, né? Só estou recapitulando. E aí, pessoal, tem dúvidas ou não tem dúvidas? Só na hora que fazer.